Continuando o estudo de Lapomerai, o castigo pela luz, nós vamos ver agora a comunicação de Eraste. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como no outro caso, esse homem nada vê do que o cerca e habituar-se-á, mesmo mais facilmente, à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Então, a partir do momento que ele começa a entender um conjunto de fatores pós-morte, para esse tipo de espírito não vai fazer diferença, e até ele gostaria de estar numa penumbra, mas ele está na claridade. Mas nem por isso ele deixou de estar inferior moralmente, numa condição moralmente inferior, necessitando de ser impulsionado para a luz. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. Como ele queria se livrar da luz, mas ela penetrava-o, tocava-lhe o íntimo, levava-o a determinados padrões de raciocínio e entendimento que ele tinha então que começar a compreender que ele é um filho da luz, que ele tem que despertar para essa luz, mas também despertar para essa luz com amor. E quanto mais ela penetra, mais ela incomoda, porque pensamentos mais recônditos que ele carrega consigo vêm à tona. Então, todas as vezes que a gente tem aqueles pensamentos que a gente não conta para ninguém, porque a gente não fala, mas temos pensamentos, às vezes, muito complexos, que não condiz com a nossa condição espiritual. Aí eu lembro Joana de Ângeles: pensa e te reconhecerei, haja e saberei quem és. Então, quando a gente ainda pensa determinadas coisas ruins, ela sabe quem nós somos, ela sabe em que patamar evolutivo nós estamos. Mas se a gente agir, ela sabe onde nós ainda estamos e para onde nós vamos depois da morte. Então, entre pensar e agir, tem uma diferença. Aqui na Terra, ainda, preste bem atenção, ainda nos tolera pensar algumas coisas contrárias ao Evangelho. Mas, no futuro, nem pensar no mal nós poderemos, se realmente quisermos ser um espírito purificado. Trabalhar, então, nossas emoções e nossos sentimentos para que toda luz que vier devassar a nossa consciência encontre um campo limpo. E, por outro lado, se encontrar ainda aqueles entulhos que nós guardamos na consciência, que saibamos ter a humildade de: ó Senhor, perdoa-me. Cometi vários erros, cometi vários crimes, que passou seu culto aos homens e a muitos espíritos, mas estão presentes na minha consciência. Senhor, perdoe-me, ilumine-me, dê-me força para suportar a mim mesmo e vencer meus principais obstáculos que carrego no meu íntimo, e poder me aproximar de Ti, Senhor, pela força do amor e da bondade. Cada vez que soubermos tomar essas ações, essas atitudes, começaremos então a crescer e nos aprimorar, buscando as coisas de Deus e para Deus. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. Disto decorre ainda um ensinamento visto como o que seria alegria e consolo para o sábio, transformando-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Olha que interessante. Estar numa casa de vidro para um sábio era uma grande recompensa. Ele estava ali podendo ser observado, embora o abrigo das intempéries externas, mas podendo ser observado por seus conterrâneos, por aquelas pessoas que estivessem ali por perto. Mas para um criminoso, um perverso, estar numa casa de vidro significa expor-se ao julgamento público, ao julgamento das pessoas, por ser um espírito imperfeito, um espírito vacilante, um espírito mau. Portanto, nós precisamos estar sempre atentos ao nosso modo de pensar, de agir, para podermos construirmos-nos intimamente
em um ser de paz, de harmonia e de fraternidade, que sempre busca a luz, que sempre busca o refazimento das nossas emoções e da nossa força. O que nós queríamos guardar na nossa consciência, o que nós estamos procurando esconder daqueles que estão em torno de nós. E o que nós podemos mostrar. Se ainda não podemos mostrar alguns ângulos da nossa vida, é porque ainda carregamos imperfeições. Mas a nossa consciência um dia se desnudará, mostrando-nos quem somos, onde estamos e o que precisamos tratar em nós. Eis o grande perigo. São os chamados pensamentos ocultos, aqueles que a gente ainda pensa, mas a gente quer negá-los, a gente não quer aceitá-los. Portanto, vamos começar a nos entender melhor e nos compreender ao longo da nossa existência para buscarmos, então, nos refazer intimamente para termos um bom fortalecimento, um bom crescimento. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas, que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu fórum íntimo, quais feras refugiadas no seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares. É a gente se ver sempre, o tempo todo, envolto na luz, é estarmos no mundo dos espíritos, livre da concha do corpo físico que faz de conta que a gente está protegido do mundo, mas ao mesmo tempo estamos em condições míseras de sofrimento, de angústia e necessitado de amparo, necessitado de amor, necessitado de paz. Todos nós que aqui estamos passamos por essas necessidades, passamos por esses compromissos que devemos procurar. Então, fazer valer o amor, a fraternidade e a misericórdia. Trabalhando intimamente o nosso íntimo para sermos melhores e vigiarmos. Porque, como ele mostra aqui, sofrimento dos hipócritas. E quantas pessoas hoje no mundo posam-se de bons moços, principalmente no mundo político, e ao depararem no mundo espiritual verão a si mesmo, com toda a sua arrogância, com toda a sua pujança ignominiosa, a estarem nus perante a justiça divina, perante aqueles que muitas das vezes achavam que eles o protegiam, mas na realidade eles agiam nas sombras para os ferir, para os prejudicar. A hipocrisia, a insensatez. Meus irmãos, lembrai-vos, Deus é justo, portanto cria leis justas, e cada um de nós seremos punidos no mundo espiritual ou deparados no mundo espiritual pela nossa consciência, pelos nossos crimes, pelos nossos bons atos. Por isso, a nossa necessidade de fazermos o bem e de trabalharmos no bem. E por isso, mentalizar o bem para aqueles que estão em caminhos equivocados, caminhos tortuosos, porque somente trabalhando e exercendo as funções do bem, nós vamos começar a construir um mundo melhor amanhã. Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso. Nada de asilo para esse formidando criminoso. Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime-se-lhe daí por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. À medida que esse espírito vai vendo que a sua máscara não tem mais como conter todas as imagens podres que ele carrega consigo mesmo, ele vai sentindo Deus escaneando-o por dentro e por fora. E ele passa a exprimir-se daquilo que ele carrega consigo, sendo lido constantemente por ele e por quem estiver próximo a ele, todas as imagens das suas hipocrisias, das suas fantasias, daquele mal que ele tenha feito. Por isso, que a lei divina precisa ser bem compreendida, bem sentida. Código Penal da Vida Futura. E o livro Céu e Inferno
traz-nos para nós não só o Código Penal, mas o relato daqueles que ficaram presos nas consequências dos seus próprios atos e aqueles que ficaram livres pela consciência livre das ações boas que tomou na vida. Trabalhemos, pois, para nos conscientizarmos do bem, para procurarmos fazer o bem e para desenvolvermos constantemente o sentimento do bem em nossas vidas. Procure esquivar-se a multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir? E desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis e por toda parte luz, olhares que o observam. E corre e voa novamente em busca da sombra, em que busca da noite. E sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte. Mas a morte para o espírito não existe. E ele então é perseguido por essa luz que o envolve, essa luz que o deixa preso à situação extremamente adversa daquilo que ele queria. Todos os olhares, por todos os lados, a luz o coloca em evidência. E seus pensamentos, como uma televisão ligada, é lido por todos aqueles olhares que estão por toda parte, a nos ver, a nos olhar, a nos sentir. Esse pobre irmão, necessitado de amparo, necessitado de amor, que ele ainda não aprendeu a desenvolver, ele passa a caminhar, a correr, a tentar fugir da luz. Mas quanto mais ele tenta fugir, mais ela o penetra, mais ela o ilumina, mais ela mostra todas as suas falhas, todos os seus erros. E ele começa então a ter que expandir-se e começar a receber as bênçãos divinas. Mas a morte não é mais que palavras sem sentido. O infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a abater-se consigo para o desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra, isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Todo o nosso caminhar, todo o nosso projetar mental é das nossas falhas, dos nossos erros. E é por isso que nós precisamos, então, abrirmos-nos para entendimentos superiores. Por mais que o infeliz fuja loucamente do castigo, a dor horrível debate-se sobre ele. Castigo para se desembaraçar de si mesmo. Olha, não tem como ele fugir das imagens, porque elas estão impressas em sua consciência. Não tem como ele fugir dos fatos, porque ele gerou os fatos. Portanto, por mais que ele tende a caminhar pelo espaço, procurando esconder-se, inexoravelmente ele é visto por todos. Não tem como ele fugir de si mesmo. Eis aí um castigo que os hipócritas não conseguem fugir. Ver os próprios erros, verem que eles não conseguem mentir, que eles não conseguem trapacear, ver que eles não conseguem tomar as atitudes que deveriam tomar para se refortalecer intimamente, para se refazer intimamente. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Enquanto ele não se dominar, enquanto ele não se arrepender, enquanto o remorso não lhe bater o coração, ele continuará tentando fugir de si mesmo, mas preso a todos os preconceitos que ele mesmo gerou, que ele mesmo criou. Por isso, a necessidade de nos refazermos intimamente, de nos refazermos em paz, em harmonia e fraternidade. Procuremos então trabalhar intimamente para que nos fortaleçamos no bem, para que nós consigamos construir e edificar o amor, a serenidade e a paz. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística. Comunicação que vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a
por um ato de sua própria vontade. Então o Espírito, ele está colocando toda a sua lógica, a verdade do que tinha impresso nele, e ele vem espontaneamente fazer aquele comunicado. É uma forma dele tentar amenizar a sua dor. Ele é forçado então a confessar os seus crimes, para começar, a partir dali, a ter um vislumbre de paz que ele não tinha conquistado ainda.